Senhor, aos teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, aos teus pés estou. Deus abençoe a sua casa, queridos. Amém? Amém. Boa noite a todos, você que nos assiste pela internet, que veio celebrar conosco. Nós queremos te dar as boas-vindas. Vamos louvar ao Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.
susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com este sofrer. Abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Boa noite, graça, paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Você que nos acompanha na sua casa, que privilégio estarmos juntos nesta noite para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o único que pode nos dar vitória.
A Bíblia ensina que muitas são as aflições nesse mundo, muitas são as lutas. Mas se Jesus está com você, se você é um crente, se você é salvo, Ele está do seu lado, e Ele pode te dar vitória nas tuas batalhas, pode te encorajar nas tuas lutas, pode me encorajar nas minhas lutas. E como sempre fazemos, vamos unir os nossos corações, una o seu coração ao meu, mesmo através da internet, e vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Pai querido, Pai de amor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Ó Papai, tu és o Rei da glória, tu és o único que pode nos dar a vitória. Neste vale de lutas que é o mundo e as suas tentações, as provações, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Queremos nos voltar para Ti nesta noite, Papai. Pedir o consolo, o conforto, pedir paz aos nossos corações. Papai, exalta o Teu nome no meio desta pandemia, papai. Santificado seja o Teu nome no meio desta crise mundial que assola as nações. Faz com que pessoas se convertam, se rendam a Cristo Jesus, ao poderoso poder do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que os Teus valores sejam estabelecidos neste mundo, que a Tua vontade seja feita, assim na terra como é no céu. O pão nosso, o pão das necessidades que nos cercam, seja o pão da coragem, o pão da cura física, qualquer pão que seja, dá-nos hoje, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do pecado. Obrigado, Pai, porque nós temos podido nos reunir aqui para invocar o Teu nome. Invocamos o Teu nome em prol das nossas autoridades. A Tua palavra nos manda orar por todos os que estão em autoridade. Pedimos sabedoria do alto, pedimos graça do Senhor sobre as nossas autoridades. Pedimos a paz do Senhor sobre nossa cidade. Pedimos que os muitos enfermos sejam socorridos e o mal maior se evite por causa da boa mão do Senhor, por causa da intervenção do Senhor, da graça do Senhor sobre a nossa cidade. Oramos agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém. Este é o momento que você, caso deseje, pode ofertar ao Senhor. Os dados da igreja, os dados bancários da igreja, devem estar aparecendo aí no rodapé do seu visor, e você pode participar alegremente da obra do Senhor, se assim quiser. Queremos ofertar ao Senhor a nós mesmos, nossos corpos, nossas mentes e corações. Queremos lembrar daqueles que estão atravessando dificuldade, vários irmãos, várias irmãs da nossa igreja, e também pessoas conhecidas nossas que não são membros da igreja, mas nos são queridos, estão atravessando lutas e dificuldades com o Covid. E muitas das dificuldades maiores são as associações, pessoas que conhecemos que já têm outras doenças, e quando acometidas por essa, a situação se torna bem complexa. Queremos pedir que o Senhor esteja conduzindo, afofando o leito e levantando do hospital, da casa, e que logo tudo isso passe para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim colocamos os enfermos, colocamos a nós mesmos, os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor. Pai, recebe todo o nosso ser a Ti, Pai, rendido a Ti, não apenas os nossos bolsos, mas todo o nosso ser a Ti, em nome de Jesus. Amém. Ainda na mesma atitude de louvor e adoração, vamos
honrar ao Senhor cantando mais uma canção enquanto preparamos-nos para receber a palavra do Senhor nesta noite. No nome de Jesus, eu vivo em alegria. No nome de Jesus, a restauração e vida. Os enfermos são curados e a vitória já é minha. No nome de Jesus, sou livre das cadeias, salto as muralhas, quebro toda a maldição. No nome de Jesus eu venço as tempestades e nas dificuldades eu sou mais que vencedor. Restauração e vida, os enfermos são curados e a vitória já é minha. No nome de Jesus sou livre das cadeias, salto as muralhas, quebro toda a maldição. No nome de Jesus eu venço as tempestades e nas dificuldades eu sou mais que vencedor. No nome de Jesus sou livre das cadeias, salto as muralhas, quebro toda a maldição. No nome de Jesus eu venço as tempestades e nas dificuldades eu sou mais que vencedor. E nas dificuldades eu sou mais que vencedor. E nas dificuldades eu sou mais que vencedor. Evangelho de acordo com Marcos, capítulo 5. Vamos iniciar o capítulo 5. E eu queria te convidar a abrir este texto, uma narrativa muito conhecida, tanto célebre, Marcos 5, a partir do primeiro versículo. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro de Jesus, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus
havia dito: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Que coisa, hein? Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado, e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai querido, fala aos nossos corações, na reflexão que teremos. Mostra-nos, Pai, a beleza da Tua palavra, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Desvenda o nosso entendimento, para que possamos enxergar o poder, o magnífico poder de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E que ao contemplarmos o Senhor Jesus, nos entreguemos a Ele e sigamo-lo como aquele homem ex-endemoninhado fez. Não nos permita que resistemos ao Senhor, como os gesarenos fizeram, mas que nos entreguemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Desde janeiro de 2019, um ano e quase 5 meses, nós temos atravessado o Evangelho de Marcos. Começamos ali com uma introdução geral a esta peça, e aí então temos trabalhado versículo por versículo. Nesta feita, temos um longo segmento diante de nós, 20 versículos, mas que vamos condensar e fazer o mais compacto e rápido que pudermos, para entender o grande poder do Senhor Jesus. O propósito de Marcos ao escrever este evangelho está em Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos quer provar que Jesus é o Messias, o divino Filho de Deus. Como Filho de Deus, Marcos então vai mostrar uma série de evidências que apontam para essa deidade. Marcos, depois de dizer isso, que Jesus é o Filho de Deus, portanto Deus, então ele vai demonstrando sequencialmente o grande poder de Deus. Em Marcos, logo no começo, 1:21 a 28, nós vemos o poder de Jesus sobre o diabo. Depois, logo em seguida, Marcos 1:40 a 45, o poder para curar um leproso. Em seguida, 2:1 a 12, o poder para curar um paralítico. Ainda, dentro da cura do paralítico, Marcos 2:5 a 12,
o poder, pasme, para perdoar pecado. Nunca se viu isso na história da humanidade. Um homem que tivesse poder para perdoar pecado, sendo o pecado uma ofensa contra Deus. Ainda, Marcos segue falando sobre o divino Jesus e mostra o poder de Jesus para reinterpretar o sábado. No episódio célebre Marcos 2, 23 a 28, no qual Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Segue em diante mostrando o poder de Jesus para restaurar membros atrofiados, na cura do homem da mão mirrada. E finalmente, nós vimos domingo à noite próximo passado, Jesus com poder sobre a natureza, acalmando o mar. O episódio da libertação do endemoniado Geraseno é a maior demonstração sobre Satanás, a maior demonstração de poder de Jesus, registrado nos evangelhos em cima das forças malignas. Além de Marcos, os evangelistas Mateus e Lucas também registram essa impressionante cura libertadora. Se você quiser anotar, se você estiver me acompanhando e quiser anotar, Mateus registra em Mateus 8, 28 a 33, e Lucas registra em Lucas 8, 26 a 34, este célebre episódio. Lembremos-nos que quando o Evangelho foi pré-anunciado lá no começo da história humana, em Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, a promessa foi que o descendente da mulher pisaria a cabeça de Satanás, ou a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, parte B. O apóstolo João, séculos, milênio depois, escreve que Jesus fez justamente isso. Por esta razão, 1 João 3,8, por esta razão se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Que poder absurdo do Senhor Jesus. É exatamente esta destruição que vemos neste texto. O nosso texto longo, como disse, pode ser dividido em 3 grandes seções: o poder do diabo, o poder de Jesus e o poder do pecado. Poder do diabo, poder de Jesus e poder do pecado. O poder do diabo está nos versos de 1 a 5, o poder de Jesus nos versos de 6 a 13 e o poder do pecado nos versos 15 a 20. Eu não sei se você conhece, mas eu gostaria de recomendar uma versão bíblica que eu estou me tornando familiar recentemente. Devo ter descoberto aí há um ano essa versão, chamada Nova Versão Transformadora, muito clara, é uma paráfrase da Bíblia, muito boa. Queria recomendar a você, e por causa da clareza que ela traz ao texto, quase que dispensa maiores comentários. Eu queria ler o poder de Satanás nessa versão transformadora, que diz: quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, verso 3, nem mesmo com correntes. 4, sempre que era acorrentado e algemado, como é contemporânea a linguagem, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Após Jesus acalmar a tempestade, que é o texto que imediatamente precede esse aí,
Jesus, seus discípulos e os outros barcos que estavam com eles viajaram o resto da noite e provavelmente chegaram do outro lado do mar da Galileia no raiar do dia. O plano inicial de Jesus era descansar um pouco com seus discípulos, e a região onde eles chegaram era bem propícia, por ser uma região campestre, uma região pastoril, uma região rural. Podemos ver o poder do diabo na vida deste homem, cuja descrição acabamos de ler é assustadora. 3 elementos se destacam no trabalho de Satanás na vida desse homem. Ou seja, o poder do diabo pode ser visto de 3 formas. Primeiro, a moradia deste homem. Segundo, sua força. E terceiro, seu desespero. A moradia do homem era entre as sepulturas. Naquela região, as sepulturas eram cavadas nas encostas das montanhas. Cavava-se grutas para se depositar os corpos dos mortos. É difícil imaginar algo mais horripilante, nojento e sombrio do que alguém morar numa sepultura. Satanás havia destruído todo o senso de pureza e nobreza deste homem. Destaca-se também a selvageria da sua força. Nenhum tipo de corrente de ferro podia detê-lo. Note-se que ele era uma ameaça a qualquer pessoa que se aproximasse dele. O texto paralelo de Mateus 8, 28 nos destaca isso aí, texto paralelo. Mateus 8, 28, que narra exatamente o mesmo episódio. Lá Mateus diz: ninguém podia passar pelo caminho onde ele estivesse. Ele era uma ameaça. Imagino que as pessoas ficavam aterrorizadas. A força dos demônios no interior de seu corpo era tão descomunal ao ponto de não haver ninguém que o pudesse dominar. Que estado lastimável para um ser humano. Ele havia se tornado um psicopata antissocial, impossível de domar. Vemos assim o seu desespero. O poder do diabo desfigurou aquele ser humano por completo. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, havia ficado totalmente humilhado pelo poder do maligno. Imagine a cena de alguém que passa tempo gritando e se mutilando com pedras. Além de se cortar e se maltratar, ele ainda passava pela humilhação de andar nu, diz o texto paralelo, em Lucas 8, 27. Lucas 8, 27. Lucas diz que aquele pobre homem há muito tempo não se vestia. Lucas também nos informa que os demônios empurravam o homem, conduziam o homem ao deserto. A cena é dantesca. Imagina uma pessoa que não toma banho, sabe lá há quanto tempo, nu, mutilado, gritando. O quão indigno e sujo deveria ser aquele homem. Aqui nós vemos o poder destruidor de Satanás. E como Satanás destrói e desfigura o ser humano. Quando contemplamos o homem na sarjeta, embriagado, olha o que Satanás faz. Eu frequentei muito tempo o presídio de Americano nos meus dias de reitor do seminário. Íamos frequentemente, tínhamos um programa semanal lá, e todo final de semestre tínhamos formatura lá dentro, e contemplar aqueles homens de trás da jaula, aqueles vergões, que humilhação tremenda, que trabalho terrível. Satanás faz o poder de Satanás na vida das pessoas, o poder escravizante de Satanás através dos vícios e de tantas outras coisas. Mas em segundo lugar, no nosso texto, nós temos o poder de Jesus, o poder demonstrado de Jesus Cristo. A primeira coisa que nos chama a atenção é a subserviência demoníaca. Aquele homem se aproxima de Jesus e se rende aos pés do Senhor.
quando viu a distância, correu ao seu encontro e curvou-se diante dele. Oh, queridos, estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. O verso 6 diz que o homem impulsionado pelos demônios corre e prosecunecem, adora-o, a palavra. Algumas versões diz se verga, mas literalmente o adorou. Que contraste entre a postura hostil que metia medo em todo mundo, a postura hostil que aquele homem tinha, postura essa que não permitia que ninguém se aproximasse dele, agora ele curvado, dobrado aos pés do mestre. Observa que Jesus deseja demonstrar sua autoridade a fim de ensinar aos seus discípulos sobre seu grande poder. Ao perguntar o nome do endemoniado, um porta-voz dos espíritos malignos responde: Legião. Lemos no verso 9b: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Uma legião romana era constituída por até 6.000 soldados. Em outras palavras, havia milhares de demônios no interior do corpo daquele pobre coitado. Aprendemos aqui que nem o inferno inteiro é páreo para Jesus. Uma consequência direta deste aprendizado é que nenhum crente que está caminhando com Jesus deve ter medo do diabo. Isso é uma consequência, uma aplicação prática muito importante para a tua e para a minha vida. Da mesma forma como os demônios tremiam diante de Jesus, todo crente que tem Jesus no seu coração não deve temer a Satanás e seus anjos. Ao contrário, os demônios é que devem ter medo de nós. Note uma conexão entre os versos 7 e o verso 10. Olha aí, uma coisa que saltou aos olhos. Suplico, diz o porta-voz da legião, suplico que não me torture, o demônio dizendo. E versículo 10, os espíritos imundos suplicaram repetidamente. Qual a razão dos espíritos suplicarem para não serem torturados? O evangelista Marcos menciona apenas a expulsão dos demônios para um outro local, mas as passagens paralelas nos apresentam outra tortura de forma mais completa. Lemos em Lucas 8:31 que os demônios rogaram a Jesus que não os enviasse ao abismo. Lá em Lucas 8:31 lemos: imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. O texto paralelo de Mateus 8:29, lemos ainda mais informações que os demônios estavam preocupados com a possibilidade de Jesus os enviar para o abismo antes do momento propício. Mateus 8:29, então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Está aqui o ponto. É interessante como, quando a gente junta os evangelhos, quando a gente vê a fotografia completa. Deus, na sua boa providência, quis que nos debruçássemos na sua palavra para entendê-la. Por isso que o comando é que a gente deve amar o Senhor Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Precisamos estudar a palavra de Deus para entendê-la na sua plenitude. Vemos aqui o tremendo poder de Jesus. Talvez isso seja o epicentro, o eixo central desta narrativa. Jesus tinha uma autoridade que excedia qualquer entendimento. O que é o abismo? Talvez você se pergunte. Ele não está falando sobre o precipício físico.
Não é isso que ele está mencionando aqui. O abismo, amado, preste atenção, se você não prestou atenção até aqui, preste atenção. O abismo é o local para onde foram mandados os demônios que encarnaram e fizeram sexo com as mulheres em Gênesis 6, 1 a 2. Gênesis 6, 1 a 2. O grupo de anjos que fez isso, que encarnou os chamados filhos de Deus, os anjos que encarnaram nos homens e se relacionaram com as mulheres, as filhas dos homens, este grupo foi aprisionado no abismo. Onde está isso, pastor Raik? 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Este local de sofrimento indizível é também relatado em Judas. Judas, que tem um capítulo só, Judas 1, 6. Judas, versículo 6. E os anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Deus os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o grande dia do juízo. Os demônios que estão soltos neste mundo, aqueles demônios que se apresentaram diante de Jesus, e os demônios que estão ao nosso redor, no mundo, soltos, eles têm consciência de que há um momento em que eles serão enviados para o abismo, mas isso só acontecerá no milênio. Conforme lemos em Apocalipse 20, 1 a 3, Apocalipse 20, 1 a 3, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o trancou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Repetindo então, quando os milhares de demônios viram a Jesus, dentro daquele homem, eles ficaram apavorados, com medo de serem presos antes do tempo. Tal prisão seria uma tortura horrenda para eles, até onde se pode entender desse mistério. Em meio a tudo isso, e o mais importante, considera o poder de Jesus. Jesus tinha poder, inclusive para mandá-los antes do tempo para este local de sofrimento. Devido ao fato de Jesus já ter dado ordem à legião que saísse do homem, eles então pedem permissão para entrar na manada de porcos que se encontra nas proximidades. Jesus autoriza que os demônios façam isso. Outra vez, nós vemos aqui a autoridade de Jesus posta em relevo, posta em destaque, posta em evidência. Os demônios só podiam fazer aquilo, entrar nos porcos, se Jesus autorizasse. Que autoridade espetacular de Jesus! Que autoridade tremenda que Jesus tem! Eu estava lendo um comentário muito interessante em cima disso aqui. Aí o comentarista disse: por que Jesus não os mandou logo para o abismo? Afinal de contas, 6.000 demônios a menos aqui faria desse mundo um pouquinho menos ruim, porque Deus tem os seus propósitos e usa até mesmo Satanás. Então, dentro da soberania dos mistérios de Deus, Jesus achou que podia autorizar que os demônios entrassem nos porcos. E ao adentrar os cerca de 2.000 porcos, eles se precipitaram mar adentro, morrendo afogados. Que espetáculo dantesco! Imagina contemplar aquela cena de poder. É uma manifestação de poder assim inenarrável. Mas tristemente, o terceiro ponto que nós vemos é o poder do pecado. O poder do pecado. Perguntas. Você e eu nos perguntamos: após tamanha manifestação de poder, teriam os pagãos
gerazenos se convertido a Cristo, aceitado a mensagem? É isso que eles fizeram? Eles, ao contemplarem aquele episódio tremendo, se converteram, se renderam a Jesus? Olha o que diz os versículos 14 em diante. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima, espalharam a notícia. O povo correu e veio ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava ali sentado, vestido em perfeito juízo, e todos ficaram com medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e o que havia ocorrido com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Pasme. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volta para a tua casa, para a tua família, e conta-lhes tudo que o Senhor fez por você e como foi misericordioso contigo. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. Enquanto que o endemoniado se torna um missionário de Cristo, a população gerazena rejeita a Jesus. Isso mesmo, o povo rejeita Jesus, poder do pecado aí. O povo incrédulo, dominado pelos seus ídolos locais, rejeitam ao Senhor Jesus. A passagem paralela de Lucas 8,36 deixa claríssimo a boa ação de Jesus. Lemos em Lucas 8,36, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios havia sido curado. Nem mesmo as testemunhas oculares, todavia, aceitaram a Cristo, se converteram a Ele. A perda econômica dos porcos e a manutenção das mesmas práticas pagãs que eles faziam, falaram mais alto. Vemos aqui o poder do pecado. Você que me ouve nesta noite, você amigo, você crente desviado, como tem sido a sua vida? Diante de um relato desse tão espantoso e tão poderoso, você está seguindo ao Senhor Jesus? Você é um adorador de Jesus, como aquele ex-endemoniado se tornou? Ou você reage como os gerazenos que resistiram a Jesus e o expulsaram do seu meio? Como tem sido a sua reação ao Senhor Jesus? Cristo te ama e quer te libertar. Cristo quer transformar a tua vida. Cristo me amou e me livrou. Seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu grande poder e seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Ele já te transformou, querido? Se você que me ouve hoje à noite ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu te convido a fazê-lo agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu.
Amém. Graças a Deus. Cristo me libertou. Cristo libertou aquele homem e liberta hoje. Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus, que tem todo o poder, tem todo o poder para te sustentar nesta semana, para te dar forças. Que você tenha uma semana abençoada, que você seja sustentado pelo poder do Senhor Jesus. Recorra a Ele, recorra ao Senhor Jesus. Você que está enfermo, você que está passando dificuldades financeiras, lutas, aflições, recorra ao Senhor, Ele tem todo o poder. Que Deus te dê uma boa semana, receba a bênção da Divina Trindade. Que o amor, que o grande amor, que o magno amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça libertadora, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso único Salvador, e que a consolação, o encorajamento do alto, o encorajamento da pandemia, o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja conosco durante esta semana, em meio a todas as aflições, e todo o povo de Deus diz: amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.